Feliz Natal! Que Jesus esteja sempre presente na sua vida, na vida das pessoas que você ama, não é? É sempre uma alegria me encontrar com você aqui para despertarmos as nossas forças. Eu sou Angélica Cunha, palestrante, treinadora em inteligência emocional e consultora da Rede Mundial de Oração do Papa, apostolado da oração IMEG e colunista da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Vamos continuar a nossa série Escalada. Mas antes, aquele recadinho que eu dou pra você, não é? Curte este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para você ser avisado, avisada dos novos programas, as novidades por aqui, ok? Assim também, quando você compartilha, você nos ajuda a evangelizar, fazer com que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe. Muito obrigada, viu, por toda a sua ajuda. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais um degrau, não é, da nossa escalada, a coragem. E falando do Natal, realmente, Maria e José foram bem corajosos, não é? No momento do nascimento de Jesus, sem as condições perfeitas, tudo que eles precisavam fazer foi feito naquele momento, com o que eles tinham, como eles podiam, para que Deus menino se fizesse presente no meio de nós. Não é bonito isso? É muita coragem, é ou não é? Então vamos lá. O que é coragem no dicionário? É força ou energia moral diante do perigo. Sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. Coragem também é um atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. É uma força física para suportar esforço que demanda tempo prolongado. É também ousadia. Coragem, ela vem da raiz latina cor, que significa coração. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração. O que é coragem na psicologia? Nos primeiros meses de nossas vidas, se a gente for pensar assim, já enfrentamos um desafio e por esse desafio a maioria de nós passamos, tá? Que é o que? Aprender a andar. Parece bobo, mas pense o quão corajoso você, eu fomos para darmos os nossos primeiros passos. Cair, levantar, tentar novamente. Com o passar do tempo também, a gente acaba enfrentando um outro grande desafio, que é o de separarmos dos nossos pais quando nós vamos à escola. Não é verdade? Quando nós fomos à escola, não foi isso que aconteceu? Teve que ter coragem ali. E a gente esquece disso. Mas esse é um momento marcante porque, além da gente sair da nossa zona de conforto, a gente tem que enfrentar os nossos medos para lidar com a força da nova rotina, não é? Então isso exige o quê? Coragem. A gente precisa entender que a coragem nos leva sempre mais longe. Se você acredita que uma pessoa corajosa não sente medo, você está totalmente enganado ou enganada, viu? Entenda que quando observamos pessoas enfrentando a vida com coragem, não quer dizer que as pessoas não sintam medo, mas que estão superando os seus temores, olhando-os de frente para quê? Alcançar seus objetivos. Então, o corajoso não é que ele não sente medo de nada. Não obstante o medo, ele vai com medo mesmo, não é? Coragem na psicologia positiva. A coragem pode ser física, que é superar o medo da morte, de ferir-se. Moral, suportar a perda de um emprego, de um ente querido, de amigos e até de prestígio, viu? Para manter a sua integridade ética ou a sua autenticidade. E psicológica, que é a capacidade de encarar as suas próprias limitações. O que é fundamental na hora de você vencer, por exemplo, um hábito nocivo, né? Uma doença grave, lidar com outros tipos de adversidade, a morte também. Algumas forças da coragem: bravura, que não é braveza, é não temer desafios, ameaças, dificuldades ou dor. Agir com opinião firme, mesmo que venha tomar uma atitude incomum ou impopular.
Também é força da coragem a persistência ou a perseverança. Isso a gente viu lá em força de caráter, viu? Que significa persistir no curso de uma ação, de um propósito, independentemente dos obstáculos. A integridade, que inclui honestidade, é a gente viver de forma genuína, assumindo a responsabilidade pelos próprios atos e sentimentos. A gente vai falar um pouco mais, mas primeiro, vamos ouvir um recado? Não saia daí! Você já imaginou fazer parte de uma grande rede que une milhares de corações no mundo inteiro? O Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, é essa rede de fé que leva a esperança, evangeliza e sustenta tantas famílias na força do Sagrado Coração de Jesus. Agora você também pode ser parte desta obra. Participe da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua colaboração, ajudamos a levar a mensagem do Evangelho, formamos jovens no MEG e espalhamos a devoção ao coração de Cristo em cada canto do Brasil. Ligue, entre em contato conosco e faça parte desta família de oração e evangelização. 11 2495 5201 é o nosso telefone. Vou repetir. 11 2495 5201. Porque quando o seu coração se une ao de Jesus, o mundo inteiro é alcançado pelo amor. Jesus bem soube usar a coragem quando ele enfrentou o desprezo, a rejeição dos fariseus, dos sacerdotes, mestres da lei do seu tempo, não é? Jesus foi ousado e corajoso para cumprir a sua missão. Assim, aprendemos com ele, em primeiro lugar, a usar essa força de caráter em nosso dia a dia, sempre alicerçados nos ensinamentos de Jesus, nos bons valores que adquirimos ao longo de nossa vida. Outro ponto da coragem é a ousadia. Ousar não é transgredir, tá, gente? É diferente. Coragem é bravura com amor. Quantas vezes sua falta de coragem resultou num arrependimento? Faz sentido para você que a ousadia é o resultado da coragem também? Faz também sentido para você que sem ousadia nós continuamos presos a limites e que, sendo limitados, temos uma vida muito aquém do que ela poderia ou deveria ser? Ousar não envolve quebrar uma regra ou infringir uma lei de modo algum. Ousar envolve fazer algo que talvez você pensasse não ser capaz de fazer, ou que as pessoas talvez não pensassem que você fosse capaz de fazer, tá? Outra coisa, quebrar a expectativa ou superá-la é um ato de ousadia também. Isso pode ter sentido quando uma pessoa ouve: nunca imaginei você fazendo isso, ou nunca pensei que fosse te encontrar aqui. A gente não ouve isso de vez em quando? Eu já ouvi. Ousadia é coragem. Os ousados, eles alcançam lugares novos, inesperados, surpreendentes. Eu lembro muito de São Maximiliano Kolbe. Eu vou fazer só um parênteses aqui. A gente falava muito de São Maximiliano como um santo muito ousado, sabe? Porque ele inventou de evangelizar pelo rádio, queria evangelizar pelo cinema, fazer uma revista só católica naquela época, né? Por quê? Porque ele acreditava que os meios de comunicação eram importantes para evangelizar. E ele ousou para fazer aquilo, sabe? É muito bacana a gente trazer isso também em mente. Quantos santos foram ousados, não é verdade? Quanto a gente precisa de ousadia no dia a dia para sair da zona de conforto, do marasmo, da mesmice. Então a ousadia nesse ponto, com a coragem, é muito importante. Corajosos e ousados vencem seus medos, sua ansiedade, se libertam das dores do passado, jamais aceitam procrastinar. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, que nota você atribui à sua coragem? De 0 a 10, que nota você atribui à sua ousadia? Você já foi reconhecido, reconhecida como alguém corajoso, corajosa, ousado, ousada? E aí? Conta aí pra mim nos comentários. Gente, abrir mão de algumas coisas também é coragem, porque às vezes o pessoal fala: ai, você desistiu. Muitas vezes a gente pode pensar que desistir é fraqueza, nem sempre. Às vezes você abrir mão de uma questão
é coragem também. Um emprego que não oferece satisfação, uma amizade, um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica, um estilo de vida, determinados costumes, mau hábitos, não é? Sem coragem, a pessoa se torna refém do comodismo e da inércia, condenando-se a desperdiçar os seus dias preciosos, vivendo uma realidade que não deixa a pessoa completa. Então, gente, é preciso também coragem para encerrar ciclos. E na Bíblia, hein? A gente encontra não tenhais medo 365 vezes na Bíblia. Já me contaram isso inúmeras vezes. Será coincidência? Penso que não, hein? Além disso, encontramos diversos versículos sobre coragem. Vou falar alguns deles para você aqui. No mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Foi Jesus que falou. Aqui mais um, ó. Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Aí tem um salmo lindo, 26, versículo 1. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Você sabe que quando tem alguma situação de medo assim, eu lembro desse versículo. Faço questão de pensar nele. É fantástico, né? Porque nos fortalece. Vamos lá. Como é que a gente pode desenvolver a coragem então, Angélica? Em um âmbito geral, vamos pensar. Primeiro ponto, propósito e significado. É mais fácil ser persistente quando o que estamos fazendo está ligado a algo pessoalmente significativo, tem sentido para nós. 2. Ser confiante, mas realista. As pessoas em situações difíceis precisam ser muito realistas sobre o perigo que estão correndo, mas precisam estar confiantes sobre a sua capacidade de lidar com a falta de confiança. 3. Melhoria contínua. Quando você aceita a perspectiva de que tudo é uma experiência de aprendizagem, não há vencedores ou perdedores. Mandela que fala, né? Ele fala assim, eu nunca perco, ou eu venço ou eu aprendo. Eu amo essa frase. E você fica cada vez melhor à medida que você pratica e segue em frente. Quarta dica, celebre as pequenas vitórias. A coragem é valiosa, mas o que nos mantém motivados, o que quando a gente está sob pressão mais intensa, que podemos imaginar e nada parece bem? As pequenas vitórias, porque quando você trabalha a pequena vitória, assim, puxa vida, eu fui capaz de alcançar isso. Então você se sente mais motivado, mais motivada a ir além, a ter novas conquistas, né? Novos objetivos. Bora exercitar a coragem em nossa vida? Vamos que vamos? Eu vou ficando por aqui hoje, desejando um lindo, abençoado Natal para você e na próxima semana a gente se encontra. Beijo, até! Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova, curte esse vídeo, compartilhe, vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você!